Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach, mentor, na comunidade Amadurecer em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje eu gostaria de falar para vocês como profetizar de maneira eficaz. Tenho treinado as pessoas que profetizam na nossa igreja, porque muitas delas vieram de diversas denominações e cada denominação escolhe um perfil para profetizar. Pastor, mas profetizar não é tudo igual? Não, de forma nenhuma. Na verdade, a profecia, a palavra que o Espírito Santo coloca dentro do coração da pessoa para ministrar a outra, é uma só. Mas a roupagem que se coloca para liberar essa profecia é a pessoa quem escolhe. Então, muitas vezes você tem algumas coisas muito pitorescas, outras vezes você tem algumas coisas muito sérias, outras vezes a pessoa coloca uma carga absurda de emoção, outras vezes a pessoa coloca o Velho Testamento, né, envolvido nisso. Então, vai ter profecias que vai ser liberada palavras de morte, palavras de destruição, palavras de coisas terríveis, né? E depende da pessoa que está recebendo ali a palavra, ele vai liberar da forma como quiser. Mas muitas vezes a palavra não veio do Espírito Santo, a palavra veio da própria pessoa, que nós conhecemos como profetada. Então, é uma profecia falsa. E nós temos membros aqui da nossa igreja, né, que um dia tiveram a oportunidade de participar de uma reunião de oração, numa igreja antiga, que eles eram um evento, e uma pessoa foi lá e profetizou, dizendo que se eles não voltassem para a igreja deles, que eles, né, participavam, a filha deles ia morrer. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então o nosso Deus é um Deus de vida ou um Deus de morte? O nosso Deus é um Deus que ameaça, né, a pessoa para ficar num determinado prédio, né, num determinado CNPJ, e ameaçando matar o filho? Sinceramente, desculpa, esse Deus eu nem gostaria de servir, né? E isso não vem de Deus, obviamente isso vem do próprio homem. São ameaças que aconteciam lá na velha aliança e eram comuns acontecer esse tipo de ameaça, mas na nova aliança, após Cristo Jesus ter vindo, morrido na cruz e ressuscitado, mudou as coisas. Então a forma como profetizar, queridos, tem que ser da forma mais clara possível, a forma mais simples possível. Então, 1 Coríntios 14 diz que em partes conhecemos, em partes profetizamos. Então nós precisamos ter conhecimento mais claro possível da palavra de Cristo para ministrar a palavra profética de acordo com a palavra de Cristo. Jesus usava as parábolas, e se você perceber, a maior parte das parábolas que Jesus usava fazia parte do dia a dia do israelita comum. Então ele era sobre agricultura, era sobre reis e servos, era aquele ambiente que vivia. Então Jesus tentava deixar o mais claro possível, apesar de que, obviamente, fazer uma diferenciação. Profecia e parábola, como Jesus disse, eu falo para que eles não vejam, eu mostro para que eles não vejam, eu falo para que eles não entendam e não compreendam. Mas a profecia é para que fique claro para a pessoa que existe uma questão ali. Então, quanto mais simples você for, mais entendível você for, mais claro você for, a sua profecia vai ser eficaz. A pessoa vai lembrar e vai guardar isso no coração. Agora, se for pitoresca, né, e fala em línguas, requiadacai, eis que te digo, rededecai, eis que não sei o quê, fica muito complicado, muito confuso. Né? Parece muito espiritual, mas na verdade é uma baita confusão. Tanto que nós lemos lá em 1 Coríntios 14, o último versículo, diz que Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de desordem, é tudo para ser feito com ordem e decência. Então, quanto mais claro for, quanto mais simples for, quanto mais detalhes, se você tiver sobre essa profecia, o Senhor te revelar e você perguntar ao Espírito Santo, tem mais algum detalhe enquanto você profetiza? Fica aí simples, fica muito simples. A pessoa vai entender, vai receber aquela palavra profética e vai poder colocar em prática. Ou descansar o seu coração, depende do conteúdo dessa profecia. Então as pessoas precisam entender, queridos, que as coisas no reino de Deus, o reino de Deus ele é simples. Então quanto mais simples, mais claro e mais objetivo como Deus é, nós formos, mais simples será. Mas tudo depende da roupagem que você vai ministrar, tudo depende da forma como você vai ministrar. Então eu sugiro sempre clareza, é o que eu ensino aqui para as pessoas que fluem em profecia, que é algo que é um requerimento básico, não é uma obrigação, é um requerimento básico porque em 1 Coríntios 14 Paulo diz, busquem os melhores dons, mas eu peço a vocês que profetizem.
Então, eu busco que todos aqui na igreja tenham o dom de profecia, que busquem no Espírito Santo o dom de profecias, para que possam ministrar profecia para quem quiser, para quem precisar. Então, são todos treinados, e quanto mais clareza eles tiverem na forma de passar a mensagem, porque a mensagem vem do Espírito Santo. Mas, repito, a forma de passar a mensagem é você, sou eu, é quem está profetizando que decide. Então, quanto mais simples, mais claro, mais detalhes e mais objetivo for, melhor será para que a pessoa receba, porque senão vai criar uma confusão terrível. A pessoa vai sair de lá mais confusa do que deveria, principalmente quando você usa palavras de para-choque de caminhão ou frases grávidas, que nós chamamos. O que é uma frase grávida? Já falei em outros vídeos. Ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz para você? Eu quero ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? São palavras grávidas, ela não diz nada, né? Não diz o que tem dentro dessa gestação. Então, quanto mais objetivo você for, né? Se a pessoa está recebendo uma confirmação para ir para outra cidade, está buscando no Senhor, então seja específico. Né? Aí estou contigo, o que você decidir, estarei contigo. Meu Deus do céu, daí a pessoa fica mais confusa ainda. Então, se você não tem a revelação disso, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo me dá a revelação disso. Amém? Que você profetize no nome de Jesus Cristo com clareza, com detalhes, com objetividade e de forma mais simples possível, sem as questões pitorescas que você aprendeu, pode ter aprendido ao decorrer da sua vida. O reino de Deus é simples, queridos. A palavra de Cristo é simples. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.